Foi. Olá, amigos! Começando mais uma live aqui no canal do Soltera Prosa. Eu estou falando mais uma live porque tem várias. Essa aqui não é a primeira, nem será a última, né? Mas vou falar disso mais tarde. Eu vou me apresentar. Eu sou Carlos Cardoso, colunista do Soltera Prosa e também antropólogo. E já que você não conhece o Soltero Prosa, já chegou aqui de paraquedas, caiu de paraquedas, eu vou apresentar o nosso projeto. O Soltero Prosa é um coletivo de graduados, mestres e doutores da área de humanidades que juntos produzem artigos não científicos no site www.soteroprosa.com e exibindo vários temas da pauta nacional, de diversidades, tudo que você imaginar da área de humanas tem lá no www.soteroprosa.com. Acompanhe também nossas redes sociais, @soteroprosa no Instagram. Temos lives incríveis lá. É só pesquisar no nosso perfil. Acesse e nos siga. Bom, gente, você que está aqui no canal do Soteroprosa, ou no YouTube, ou no Spotify, você pode acompanhar uma série de lives aí passadas que nós já produzimos. Produzimos recentemente 3 lives sobre sexualidades, tem lá recentemente gravada, e nossa temática aqui é sobre tradições e festas. Nós já produzimos uma sobre São João recentemente, foi do mês passado. Agora, do mês de julho, o tema não podia ser outro, o 2 de julho. E haverá uma pergunta que vai nortear essa nossa discussão aqui, esse nosso debate, né? O 2 de julho já passou, mas o debate não passa nunca. O debate é para sempre, né? São João passou, o 2 de julho passou, mas o debate é para a vida toda. Você pode chegar a qualquer horário e ver debate. Bom, gente, antes de iniciar essa discussão, vou passar para o meu colega Francisco, Cláudio, que é Chico também, né? Afinal, o debate que se dá com o Chico se dá com o Francisco. Chico, se apresenta aí Professor para o pessoal. Chico Cláudio com X, né? Também colunista do Soteroprosa, sou formado em jornalismo e estudante atualmente de psicologia. E vamos nos deliciar aí nesses minutos aqui conversando sobre o 2 de julho. Pois é, gente, e como vocês notaram, temos uma convidada aqui, né? Uma convidada de peso, né? Eu anotei aqui, fiquei um minuto anotando aqui o currículo dela. Bom, ela é historiadora, professora da UFRB, né? A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e autora de 2 livros: O Avesso da Raça, Escravidão, Racismo e Abolicionismo entre Brasil e Estados Unidos, lançado em 2023, e Temores da África, Segurança, Legislação e População Africana na Bahia Oitocentista. Esse livro foi ganhador do prêmio Thomas Skidmore em 2016. Ela é especialista em escravidão e liberdade no Brasil e nos Estados Unidos. É doutora pela USP e tem pós-doutorado na City University de Nova York. Olha só nossa convidada, Luciana Brito. Muito obrigado por sua presença aqui e estar conosco no nosso humilde espaço. Obrigada, Carlos, a você e a Chico pela generosidade do convite para falar de 2020. Ok, então, gente, vamos iniciar aqui o nosso debate, que eu nunca vi em lugar nenhum, né, que a gente vai discutir aqui agora. Que é o seguinte: eu falei na apresentação que uma pergunta ia nortear esse debate, e a pergunta é a seguinte: o nosso 2 de julho, o 2 de julho, algum dia será uma data nacional comemorativa? Será uma data nacional? Será um feriado nacional como é aqui na Bahia? Pois bem, antes de iniciar, você que é de outro estado, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Sergipe ou de outro lugar do planeta, e nunca ouviu falar no 2 de julho, o 2 de julho é a independência do Brasil da Bahia, né? 2 de julho é a data final dessa independência, que foi feita a ferro e fogo, né? Com batalhas sangrentas, e também iniciada em outros locais da Bahia, né? Na Ilha de Itaparica, no dia 7 de janeiro, essa independência dos portugueses, né? Porque o 7 de setembro é a independência oficial, mas aqui na Bahia continuaram os portugueses comandando o Estado, né? Com a gerência de Madeira de Melo, e os baianos entraram pronto para expulsá-los, né? Já que
o Brasil já era brasileiro, né? Dom Pedro já era imperador. Então, vários heróis lutaram por essa independência, Maria Quitéria, Maria Filipa, João das Botas, Joana Angélica, e em Cachoeira se deu no dia 26 de junho, tanto que a capital da Bahia é transferida para Cachoeira nesse dia, nessa data, e no 2 de julho, a data final, quando houve a caminhada dos vencedores pelo percurso ali onde se é realizado o 2 de julho, com a festa cívica que acontece no centro aqui de Salvador, nesta data, 2 de julho, a independência do Brasil na Bahia. Bom, gente, dado esse introito aqui, vamos iniciar o debate aqui a partir do 7 de setembro, né? Que é a independência oficial. Bom, esse 7 de setembro aí, no colégio, quando nos é ensinado, né? Nos é ensinado aquela alegoria, né? Dom Pedro empunhando a espada na beira do Ipiranga, dizendo independência ou morte, com um monte de gente montada em cavalos puro sangue, né? Cavalos assim, parece que são vendidos por milhões em feiras agropecuárias, né? Aquele quadro de Pedro Américo. E nos repassando isso, né? Que essa independência foi feita daquela maneira e tal. Pois então, passa o tempo, né? E, recentemente, a historiadora Eloise Starling, né, e a antropóloga Lilian Schwartz, no bicentenário da independência em 2022, falaram, né, que essa independência, na verdade, não teve nada daquela alegoria, aquele imaginário todo. Né? Dom Pedro I estava montado, ele estava montado numa mula, né, com a enorme desinteria, parando toda hora para descarregar no mato, e estava indo visitar a Marquesa de Santos. Ou seja, uma independência tipicamente brasileira. Né? Tipicamente brasileiro. O cara estava sem roupa oficial, montado numa mula, com diarreia, indo visitar a amante. Né? E o Peninha, o Eduardo Bueno, historiador, ele fala que tem o 9 de janeiro, que é o dia do Fico, que ele acredita que seria uma das datas mais apropriadas para essa independência, porque o rompimento já partiu dali. E teve o 12 de outubro, né, que foi a data onde que Dom Pedro foi eleito imperador. Então, tem tudo isso aí envolvido nesse 7 de setembro. E eu queria passar para Chico e para a Luciana sobre a percepção deles sobre essa data do 7 de setembro. Né? O que ele, qual a ligação que eles têm realmente com essa data do 7 de setembro e como eles veem esse registro nacional do 7 de setembro, essa simbologia toda do 7 de setembro, qual a percepção deles sobre essa independência oficial do Brasil. Vou passar para você, doutora Luciana Brito. Obrigada, Carlos. Bom, a minha percepção desse 7 de setembro, claro que tem uma memória pessoal, uma memória de infância, né? Na qual a gente se preparava na escola para, tanto na Bahia, né, na nossa capital, Salvador, e em cidades pequenas, acontecerem os desfiles do 7 de setembro. E à noite a gente via nos jornais nacionais o desfile oficial em Brasília e em outras capitais brasileiras. Então, há uma memória pessoal, né, de ver crianças balançando bandeirinha do Brasil. Então, eu, quando era criança, fazia parte desse imaginário também. Com isso, eu quero dizer que todas e todos nós temos pelo menos essa memória de infância, ou boa parte das pessoas. E a gente não sabia direito o que estava acontecendo ali, né? O que estava sendo celebrado ali, com aqueles militares e aqueles cavalos, né? Do ponto de vista da imagem que foi produzida do 7 de setembro, e do que aconteceu, do contexto no qual foi declarada a independência do Brasil, a gente deve entender, primeiro, que o quadro de Pedro Américo, eu não vou lembrar agora o ano, mas ele é de bem depois, se eu não me engano, do final do século XIX.
Então, ele é muito mais... 1888, 66 anos depois da independência. Então, ele é muito mais um imaginário de independência ideal, né, formado pelas elites brasileiras. Aí, então, aquela imagem ali já é produzida no Brasil República. E o que é que a gente está vivendo no Brasil República? Uma república de militares. Então, a gente tem ali, na figura de Dom Pedro, a representação, né, do civismo e da defesa militar do país, que estava também no mesmo corpo do monarca. Então, eu acho muito interessante que a gente pense na conjuntura em que a imagem foi criada, né, de ser esse homem de herança portuguesa, o libertador do Brasil nacional, dessa nação, que rompe com Portugal, mas não rompe, né? A segunda coisa, que eu acho que é muito interessante também, é isso que você nos pergunta, se o 2 de julho poderia ser comemorado nacionalmente, né? Aí reconhecido como um episódio importante de independência do Brasil na Bahia. Hoje, eu vejo que não, porque a gente tem discursos, inclusive separatistas, xenofóbicos, racistas, que excluem o Nordeste do restante do país, no imaginário aí que divide o Brasil, numa parte que é mais brasileira e civilizada e europeia, de um outro Brasil, que é o Nordeste. E é esse 2 de julho que acontece na Bahia, que é o Nordeste brasileiro, o estado, aqui foi um ato falho, estado mais negro da federação. Então, esse 2 de julho, esse 7 de setembro, pintado com nuances, com tintas carregadamente militares, né? E que, não por acaso, é esse 7 de setembro que é apropriado pela extrema-direita brasileira e por um discurso patriótico nacionalista que, ao invés de proteger brasileiros e brasileiras e as riquezas nacionais, não tem nada, mas é um discurso militaresco, né? Que flerta com a ditadura, ou defende mesmo abertamente, e que defende uma sociedade de hierarquias de direitos, né? A gente tem aí esse 7 de setembro declarado sob escravidão, né? Ele não termina com a escravidão, como acontece no Haiti, por exemplo. Então, esse 7 de setembro, ele não foi feito para representar o povo brasileiro, as massas, mas sim dessa elite masculina, branca, militar, bem nascida, com bem aspas, de sangue azul, ou que se entende dessa forma, que se coloca como liderança do país, né? Como representantes da nação e da proteção dessa nação, é a liderança dessa nação. Então, com isso, eu lhe respondo que hoje, do Brasil que vivemos hoje, eu não acho que o 2 de julho será, pelo menos no futuro recente, reconhecido como uma data nacional. Mas também, cá para nós, a gente saiu de um 2 de julho. Seria maravilhoso que em todo o livro didático do Brasil inteiro o 2 de julho fosse reconhecido como uma data nacional, mas nós também não é fundamental para nós. A gente não precisa desse reconhecimento nacional para que nós reconheçamos na Bahia a importância da data. Então, essa é a minha perspectiva. Maravilha, Luciana. E você, Chico? A minha memória é muito similar de vocês. Eu era obrigado a acordar cedo para ir para os desfiles, né? Então, eu acho que para uma criança isso já é complicado. Eu sou uma criança e me tornei um adulto, sou uma criança ótima, Neto Faro. Eu sou um adulto que eu sempre odiei acordar cedo, né? E era uma criança que odiava acordar cedo. Então, para mim era péssimo. Eu já ia de mau humor. Então, tinha que ir, tinha que ficar lá, tinha que bandeirinha, tinha não sei o que lá, todos nós íamos, enfim. E o que a Luciana falou aí, eu fiquei pensando, eu não tinha essa clareza do que era aquilo, dos símbolos, né? Porque tem toda uma ordem, todo um significado daquele desfile. Eu tinha na minha cabeça
aquela independência do Brasil, aquela coisa da história que nós estudamos no colégio, né? Aquele imaginário, e não tinha, para mim era uma coisa que não fazia sentido, eu ia porque era obrigado, até que quando eu me tornei adulto eu deixei de ir. Então faz muitos anos que eu não vou, eu não tenho a menor ideia, assim, não vou nos desfiles de 7 de setembro, principalmente depois do último governo, né? Aqui os desfiles se tornaram um absurdo, né? Um absurdo, mais do que nunca, o reforço de tudo que a gente tem visto aí em termos de militarismo, extrema-direita e tantas outras coisas, né? Mas eu olho para trás e fico pensando assim, eu não sei se teria como ser diferente naquela época e se ainda é possível ser diferente hoje, né, nas escolas, enfim, não sei se é possível isso. Eu acho que depende muito de que escola a pessoa está, de quem é o professor que está ali, de quem é que está sendo aquele mediador, é ele que vai fazer despertar naquelas pessoas que estão ali naquela sala uma curiosidade sobre o 7 de setembro, no sentido de, não uma curiosidade, mas de saber o que é realmente o 7 de setembro e o 2 de julho. O 2 de julho eu fico impressionado porque é muito comum, isso mais antigamente, quando surge essa questão do Instagram, que eu fazia algumas postagens do 2 de julho, muitos amigos meus de fora daqui de Salvador, da Bahia especificamente, eles não entendiam. E muitos não entendem. Eles não entendem o que é, eles não entendem assim, que negócio. Que eu já ouvi assim, que negócio de dependência é essa, gente? Que independência da Bahia? As pessoas não entendem. Então, para você ver como isso, lá na nossa educação, lá no ginásio, enfim, antes do ginásio, no primário, aprendendo a história, como isso não foi discutido, como isso não foi colocado de uma forma, as pessoas não conhecem e não têm curiosidade de conhecer, porque poderiam não conhecer, mas ter a curiosidade de poder conhecer. E aí é só nichos específicos, mas as pessoas não sabem. Por isso eu sempre faço questão de quando é o 2 de julho, fazer algumas postagens, ou então enviar para algumas pessoas, alguns amigos meus, para que eles tentem compreender um pouco do que é isso. Mas eu concordo também com o Lu, no sentido de que a gente não precisa desse reconhecimento nacional, e o sentido aqui está muito já intrínseco. E a minha sensação é que a cada ano que passa, a coisa está se tornando mais fortalecida, porque você vê as mídias falando um pouco cada vez mais, mergulhando, entrando em detalhes históricos, fazendo o jornal O Correio, na semana passada, fez uma série de matérias específicas sobre cada situação do 2 de julho, quer dizer, isso é interessante, porque está levando o conhecimento às pessoas, e eu percebo que mesmo, a gente vai conversar ainda sobre isso, que mesmo com um tom de festa e de outras coisas mais, né, do 2 de julho, e é uma festa, mas eu vejo que as pessoas estão tendo uma melhor consciência nesse sentido, e isso pode ser um ponto, daqui a muitos anos, que pode ocasionar alguma mudança específica, né, não sei. Falando do 7 de setembro, né? Ao sabermos essa história documental de Dom Pedro, que estava numa mula, estava com desinteria e indo procurar amante, casa muito bem com esse segmento chauvinista de 2022, né? Que estava lá vendo o presidente gritando imbrochável, imbrochável. Casa muito bem, velho. Casa É muito bem. verdade. Não costura, né? Vai costura. Combina bem essa história com essa postura aí, com esse sequestro que a data, né, para mobilizar um segmento nacional. Enfim. Bom, gente, vamos falar da nossa ligação pessoal com o 2 de julho, né? É curioso que eu morava na API, nasci e morei na API, que é naquela região próximo da região da Lapinha, e morando lá, eu nunca tinha ido. Nunca tinha ido. Quer dizer, é só pegar o IAPI, caixa d'água, você tá na Lapinha. Nunca tinha ido. Quando eu saí de lá, que fui. Né? E eu fui por acaso, porque eu ia me encontrar para discutir alguma coisa com uns colegas meus do Cefet, e um deles falou assim: rapaz, vamos lá no 2 de julho, que eu vou para lá, a gente conversa lá. Aí eu fui, aí eu não me lembro se a gente conversou ou não, eu sei que me apaixonei por uma festa. É, e para mim, assim, não tem uma festividade melhor, porque você pode chegar lá 7 horas da manhã
e vai ver festa. 7 horas da manhã. Porque geralmente você vai para uma festa de tarde ou de noite. 7 horas da manhã já tem festa. E você pode ir até 10 horas da noite vendo orquestras no Campo Grande, Fred Dantas tocando. Então é um dia todo de festividade, né? Com o caboclo e a cabocla, duas entidades totêmicas praticamente. E fanfarra, banda marcial, coisa assim espetacular, velho, o 2 de julho. E eu não tive contato com essa festa na minha infância e na minha adolescência, né? Então, também, a gente vai falar sobre isso mais tarde, não vou nem tocar nesse assunto agora. Mas realmente é um dia espetacular, velho, para mim. Eu vou passar para você, Chico, para você também falar sobre suas impressões sobre o 2 de julho, sua identificação com essa data, desde quando, enfim, vou começar por você agora. Então, lá em casa, os meus pais são muito tradicionais, né? Muito. E a tradição, ou era a tradição de ir, e nunca, para você ter ideia, a consciência do desfile, isso veio muito tempo depois. Mas para mim, a visão que eu tinha era, nós éramos levados, depois que os caboclos estavam no Campo Grande, para ver o caboclo e a cabocla. E eu me lembro, eu vou falando, estou lembrando disso, os rostos expressivos daquelas imagens, e eu tinha certo medo. Eu ficava com medo, porque para mim, a gente parecendo que vai, sei lá, me ameaçar, me matar, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu ficava hipnotizado, olhando, e evitava, às vezes, ao mesmo tempo, olhar. E tinha essa tradição lá em casa, de ir ver o caboclo e a cabocla. Mas não existia uma consciência política acerca disso, né? Não existia, sabia-se da história, mas não tinha isso. Então, a lembrança que eu tenho é essa. Eu fui ver esse desfile já adulto, assistir, né, na casa de uma amiga que sempre morou na Lapinha, Flávia, e foi lá que pela primeira vez eu vi e fiquei impressionado, né, como era o processo, porque eu não tinha consciência disso. Né? Para mim, a minha imagem era aquela imagem lá do Campo Grande, a cabocla e o caboclo. A gente tinha que ir. Eu não sei se meus pais tinham alguma espécie de devoção, porque tem, né? Você coloca lá alguns presentes, né? Alguns pedidos. Eu não sei, eu não me lembro deles fazerem isso ou faziam escondidos, não sei. Mas é essa a memória que eu tenho do 2 de julho. É essa o que fica marcado assim na minha cabeça. Você vai sempre, todo ano, Chico? Não tenho hábito de ir, não. Não tenho hábito de ir. Eu devo ter ido umas 2 ou 3 vezes. Não tenho esse hábito de ir para o desfile ou para acompanhar, tal. É algo que eu não tenho realmente. Você falou do 7 de setembro, que você é com as bandeirinhas. 7 de setembro também eu nunca fui, né? Nunca fui pro 7 de setembro. Tá vendo? Eu tinha aqui aquela bandeirinha, eu tava lá. Luciana. Olha, gente, o 2 de julho na Lapinha acompanha a minha vida em diferentes momentos. Primeiro, não começa na Lapinha, começa no Recôncavo. Durante um momento na minha vida, no fim da infância e na adolescência, que eu morei no Recôncavo, que é a cidade da minha mãe, Maragogi. E lá se faz, né? O Recôncavo todo celebra o 2 de julho. Então, assim, a gente desfilava no 2 de julho, não era só no 7 de setembro. Então, hoje a gente avançou muito no entendimento do sentido histórico do 2 de julho, mas há alguns anos atrás não era assim. Então, avançou muito. Hoje a gente tem na TV pública e na TV ampla, comercial, tiradas ao longo do mês de junho, julho, explicando o que é o 2 de julho. E eu acho que, sobretudo, depois da Lei 10.639, há um engajamento maior de professoras e professores em demonstrar aquela manifestação como uma manifestação popular, negra, afro-indígena. Então, na minha infância
e barra adolescência, que eu morei no Recôncavo, a gente não entendia direito como é que tinham duas independências, uma do Brasil, outra na Bahia, mas a gente entendia que no dia 2 de julho a gente desfilava e que tinha o caboclo e a cabocla. Depois de adulta, eu vou morar na Lapinha. Então, aí eu percebi como, assim, no mês de junho, julho, o bairro se transforma. As pessoas pintam a fachada das casas, fazem reforma, decoram. E aqui, me lembrando um pouco antes de morar na Lapinha, aí já na universidade, eu fiz o curso de História, me aproximando dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, eu começo a entender que tem essa festa ali no centro da cidade, que é um espaço dos movimentos sociais protestarem. Logo depois eu vou morar na Lapinha. Então, aí vira uma festa do meu bairro. O bairro mudava tudo. Aí é quando eu mergulho mais nessa parte cívico-profana do 2 de julho. Né? A festa do meu bairro. As pessoas iam na minha casa de manhã cedo tomar café, almoçar na minha casa, né? E eu incorporo, Chico, essa tradição da sua família, né? Que é levar meu filho para tirar uma foto com o caboclo e com a cabocla. Mais tarde, quando eu me tornei mãe, e a gente morava no Largo da Lapinha. Então, mesmo hoje, eu não moro mais na Lapinha, mas eu tenho, por saber da importância histórica da data, por saber da importância que tem ali, enquanto lugar político, de protesto, enquanto um espaço de resistência popular. E a nossa resistência se dá de uma forma muito peculiar na Bahia, né? Que a gente resiste dançando, sambando, comendo e bebendo. A gente celebra. Então, é um lugar também de festa, de encontrar os amigos e as amigas, de entender a pauta dos movimentos sociais, né? E, por fim, tem a relação da devoção do caboclo e da cabocla, que aí tem muito a ver com o meu pertencimento no candomblé. Né? Assim, enquanto eu já fiz promessa para cabocla. Então, enquanto é um momento também de culto, de crença religioso, de fé. Então, tem essas várias dimensões para mim, na minha história pessoal. E também tem esse impacto para a cidade, né? Como de manhã cedo, o Chico disse, o Carlos disse, 7 horas da manhã, tem um movimento enorme na Lapinha. Né? Assim, pessoas que nunca iriam na Lapinha vão uma vez no ano. E aí a gente está falando desses setores políticos de elite, de esquerda e de direita, da cidade de Salvador, que se deslocam para a Lapinha nesse momento. É importante eu destacar aqui uma coisa: esquerda e direita não é a mesma coisa. São coisas profundamente diferentes. Mas até as esquerdas têm suas elites, né? Como a gente sabe que na nossa cidade tem. Né? Quem está na elite da esquerda é um setor branco de classe média alta que mora bem distante daquele bairro ali. Então, essa é a minha memória do 2 de julho. Né? Ela é como profissional. Eu tenho mais outra coisa para falar, como professora. Porque aí vê as escolas públicas que se preparam o ano inteiro, indo desfilar, os estudantes, as professoras super emocionadas ali, também me toca muito como professora, porque eu sei o esforço para fazer aquilo acontecer. As escolas particulares, é importante dizer, de Salvador, nenhuma participa, né? Não, eu nunca... Participa, não? Não se interessa. Não. A minha nunca teve isso. Não tem, mas as escolas públicas têm um engajamento, e aí é importante nuançar um aspecto, talvez o mais importante dessa participação das escolas públicas, que é da comunidade LGBTQIA+, né? no desfile, né? Aquele menino ou aquela menina, a menina não cis, que naquele dia o show é dela, né? Ou o show é daquele menino. Então, tem essas dimensões várias de importância do 2 de julho para mim. Tem uma coisa que eu acho interessante da sua fala,
que você fala que, né, quando começou a ir para os movimentos, e nos movimentos a coisa vai ganhando um outro sentido tal. E eu acho que a grande questão de várias coisas é justamente qual o sentido, qual o propósito daquilo, né? Aquilo tem que fazer sentido para o outro. A partir do momento que eu entro em um movimento social, eu estou falando de mim, eu estou falando das minhas condições, estou falando da minha raça, estou falando do meu gênero, eu estou me reconhecendo. E quando eu me reconheço e enxergo isso numa festa, como essa festa ela simboliza e representa a mim, isso ganha um outro viés. E aí, é claro que eu passo a celebrar esse momento, e nesse caso, no 2 de julho, de uma outra maneira. Então, talvez o grande ponto esteja nesse item. Aquilo tem que fazer sentido para aquela menina trans, para aquele menino cis, gay, ou enfim, que está ali na baliza, aquilo ganha um sentido absurdo, porque está pertencendo, primeiramente, a ele, está falando dele, e dele está recaindo no coletivo, né? O coletivo, individual, individual, coletivo. Eu acho que essa é a grande questão. E aí eu observo como nós estamos perdendo as narrativas e o sentido de propósito das coisas, essas narrativas elas estão sendo banalizadas, e aí eu vou encontrar onde esse lugar? Eu vou encontrar no crime organizado, eu vou encontrar no pentecostalismo, eu vou encontrar no radicalismo da extrema-direita, e aquilo que não fazia sentido, então eu estou lá no meu bairro, na minha escola eu sou até obrigado a desfilar, mas desfilo, mas não tem sentido. E eu vou buscar outras coisas que me façam valer e me sentir importante, que não seja uma festividade como essa do 2 de julho. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. Eu acho que Sim, isso sim, está perfeitamente. faltando. Há um vazio de narrativa. E o vazio de narrativa é fazer isso. Uma festa, inclusive, a própria festa tem um risco de perder o seu sentido a partir do momento que podem buscar outros interesses por trás, né, mesclando aí, que a gente vem observando isso um pouco, e fazendo com que as pessoas não conheçam nunca o sentido verdadeiro, nunca associem a ela e vivam um outro sentido que alguém está dando a elas para sanar ou para ocupar aquele espaço vazio, digamos assim. Entendeu? Chico, muito interessante você falou aí, porque realmente é preciso reforçar isso, né, nas escolas, porque e também no 7 de setembro tem o grito dos excluídos, né? Quer dizer, eu acho que o que é mais falado, mais do que o desfile de 7 de setembro, é o grito dos excluídos. Quer dizer, Verdade. já é já tem uma importância fundamental para essa gente, né? Para esse povo. Você falou isso para os movimentos sociais. Já é algo importante essa data. Talvez mais do que o próprio desfile. Verdade. Talvez mais do que o Verdade. próprio desfile. Tem uma coisa aqui que eu vou comentar, que como o mundo é pequeno, né, que Luciana Brito disse que é de Maragogipe, o meu mestrado foi sobre a patrimonialização do Carnaval de Maragogipe, dos mascarados, né? Foi lá, em Maragogipe. Fui lá, passei um mês, vi aquele carnaval maravilhoso. O tema do meu mestrado foi sobre isso. Para mim, um dos mais E bonitos do Brasil, inclusive, é o Carnaval de o Maragogipe. quê? O Carnaval de Porque Maragogipe é uma das ah, coisas o mais carnaval bonitas. é É bem sensacional, bonito. sensacional. O pessoal se produz mesmo, velho. O pessoal investe Sim. mesmo naquela produção. E minha mãe é de São Roque do Paraguaçu, que é distrito de Hum, Maragogi. Ou seja, tudo assim, mundo pequeno, né? Uma Conectado. marugugipana, é, uma marugugipana aqui e alguém que estudou, né? Uma festa de lá. Bom, gente, continuando esse assunto aqui, vamos falar desse ensino das escolas no 2 de julho. Por que eu estou falando isso? Porque a minha escola que eu estudei, os diretores eram bem conservadores, então você cantava o hino nacional, tinha fila, aquela coisa que você hasteava a bandeira. Acredito que é resquícios da ditadura, né? Mas nenhuma vírgula sobre o 2 de julho. Nada, nada. Nas escolas que eu estudei, 2 de julho parece que não existia. E para piorar a situação, no ensino médio, eu tive um professor de história no terceiro ano, que ele não acreditava no 2 de julho. Ele dizia, rapaz, esse negócio de 2 de julho aí é baboseira, é besteira, não existe esse negócio de independência da Bahia, né?
E então, 2 de julho na escola, não sabia nada sobre o hino, né? Nada. Nas escolas, meu 2 de julho na escola não existiu. Não existiu. Como eu falei, no 2 de julho eu fui aprender eu fui saber por um acaso, né? Mas a data vem ganhando uma importância, assim, muito grande, né? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o hino do 2 de julho, desde acho que 2009 ou 2010, toca antes de qualquer evento esportivo, antes do jogo do Bahia, do Vitória, toca o hino do 2 de julho no estádio. Eu acho isso importante pra caramba. Então, existe algumas atitudes aí que valorizam que vem valorizando a data, né? Mas eu queria saber de você, Luciana, para a gente aprofundar mais nesse assunto aí. É, Você falou que você vinha para Salvador desfilar, né? Sua escola vinha desfilar, então isso é presente na escola pública, mas isso precisa ser ainda mais aprofundado, né? Olha, eu não vinha desfilar em Salvador, a gente desfilava no interior mesmo. E Ah, assim, desfilava lá em Maragogipe. eu estudei lá 2 anos, eu Hum, acho, 3 anos. hum, Esse momento que a gente morou lá. Mas assim, da minha experiência em Cachoeira, já como professora da UFRB, indo constantemente para Cachoeira, São Félix, eu sei que as escolas desfilam em São Félix, em Cachoeira, em Santa Amaro, e as fanfarras vêm do interior para Salvador para desfilar, porque eu acho que tem um concurso de filarmônicas, inclusive, que acontece durante esse período. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que a Lei 10.639 e o debate da importância de se discutir o papel das pessoas negras e indígenas na história do Brasil, inclusive nesses episódios dito heróicos, não numa condição passiva, como se representa no 7 de setembro, mas numa condição ativa de pessoas que estavam no fronte de batalha, inclusive mulheres, né? Como que vão desde Maria Quitéria, a Joana Angélica, a Maria Filipa, né? Então, eu acho que a lei deu uma contribuição grande para formalizar aquilo que os movimentos sociais já estavam fazendo, que era tensionar e questionar uma visão da história que só apareciam membros das elites, homens brancos, membros das elites brasileiras, né? Então, eu acho que dentro dos cursos de graduação em História, que estavam formando professores e professoras, as pessoas estavam, né, os profissionais, as profissionais estavam buscando mais dar sentido ao 2 de julho, com conteúdo para os alunos e alunas, que também se tornaram mais questionadores. As crianças e os adolescentes perguntando por que é que tem duas independências, né? Então, a gente não tem mais uma sala de aula do estudante que copia no quadro e de cabeça baixa, né? Os adolescentes estão perguntando por que é que tem duas independências, né? Por que que o bicentenário da independência do Brasil não nos diz nada, né? Ou quase nada? E a gente, né? A nossa independência, no caso da Bahia, estava mais ligada ao 2 de julho. Então, eu acho que há uma transformação nas escolas, acontecendo recentemente, mas de forma muito gradual, muito gradual. Ainda, eu vou arriscar dizer, não só em muitas, mas na maioria das escolas não se fala de 2 de julho, né? Nas escolas particulares também, e eu acho que isso não é um descuido, não é por um acaso, não é por um acaso que nas escolas particulares não se fala, mas por essa característica importante do 2 de julho, que é essa apropriação popular do 2 de julho. Né? No livro da professora Vlamir Albuquerque, que estudou a festa do 2 de julho, no livro Algazarra nas Ruas, a gente vê como na pesquisa da professora ela demonstra como tem ali, na virada do século XIX para o XX, um tensionamento na cidade de Salvador, entre as elites da cidade, nessa cidade que não tem mais escravidão, mas tem uma população negra livre enorme,
Então, tem ali as elites da cidade tentando dar nuances, uma cara europeia para a cidade de Salvador e logo para seus festejos, e das classes populares questionando essa estética embranquecida, europeia, e essa versão da história na qual negros e indígenas não estavam presentes. Né? Então, quando as escolas não reconhecem o 2 de julho, ou como seu professor, né, diz isso aí não existiu, é um ato político, né, de apagar esse episódio da história do Brasil, promovido, né, com participação de pessoas negras, indígenas e de mulheres na linha de frente. Né? Então, melhorou muito. Os profissionais e as profissionais estão buscando. A Lei 10.639, os movimentos sociais baianos, sobretudo, têm um papel fundamental nisso, mas ainda não é regra geral. Chico, eu vou passar para você, mas Luciana falou do tensionamento que existia entre as elites e a população de Salvador, negra de Salvador, no século XIX, final do século XIX. Saiu uma reportagem no jornal Tarde ou no Correio da Bahia, não estou me lembrando agora, sobre a construção do monumento do Campo Grande, que foi em 1895. A construção no monumento foi para apartar, né, a população que fazia o 2 de julho do centro, daquele centro da cidade ali, daquele miolo, né? Foi para apartar a construção daquele monumento, tanto é que as batucadas, elas saem da Lapinha e terminam no Pelourinho. Elas não seguem para o Campo Grande, não. Campo Grande, só as filarmônicas, né? Chico, É isso aí. Isso está bem claro, tá vendo como são as coisas, né? Como uma coisa é partida. Eu acho que é um processo ainda muito longo de como isso vai ser inserido na educação. Você falando aí de escola particular, eu estudei em escola particular e na minha escola nunca teve festejo nenhum sobre 2 de julho. Os festejos que nós tínhamos eram 2 marcos. O marco do dia 24 de maio, que era de Nossa Senhora Auxiliadora, e não sei quanto de agosto, acho que 20 de agosto, dia de Dom Bosco. Era isso que tinha. Esse dia, inclusive, não tinha aula, porque tinha missa. Então, o que é falar? Você tem uma religiosidade ali fortíssima, né? Numa escola, falando de escola particular religiosa. Por que vai falar de uma situação como essa? Ou que a gente tem assistido aqui nas escolas, né? As dificuldades mínimas em adotar livros como O Avesso da Pele, né? Como o livro de Lázaro Ramos, né? Também foi bastante criticado no Antônio Vieira há uns anos atrás. Quer dizer, se essas escolas, estes lugares, onde deveria ser o lugar da discussão, o lugar de construir narrativas, o lugar de construir sentido, o lugar de fazer política, elas têm esses recortes, é muito complicado imaginar que vai ser dada a visibilidade correta a um 2 de julho, que é uma celebração de pessoas da população, de pessoas diversas, diferentes, que não são da elite, e que hoje, cada vez mais o que a gente está vendo é isso, né? Essas pessoas estão aparecendo, as pessoas estão indo, as pessoas estão participando do movimento, né? Participando da festa, celebrando a festa. Não se tem interesse nisso. Eu imagino que alguns colégios particulares de Salvador, isso não vai ser tocado. Aí depende, claro, daquele professor, de como ele vai abordar isso. Só que, além do professor, tem a visão cultural daquela escola. Então, às vezes, o professor vai querer falar, mas vai ter que falar com muito cuidado, né? Eu não tenho propriedade para dizer como é que é isso hoje, de forma geral, né? Mas eu estou falando a partir do que eu tenho lido um pouco sobre essa educação aqui, aqui em Salvador especificamente, e o quanto isso são passos difíceis para que se possa, assim, ter uma fala histórica e política do 2 de julho, e que as pessoas possam, aí sim, conhecer, entender, ir para as ruas, enfim. Eu acho que seria uma coisa curiosa, né? Uma dessas mídias deveria fazer isso, uma pesquisa nas escolas,
para entender o que é que os alunos sabem sobre o 2 de julho. E aí perguntaria nas escolas públicas e nas escolas particulares. E eu ainda arriscaria nas universidades também, universidades, nas faculdades de História, que eu acho que a coisa ainda seria mais complexa. Aí realmente fica complicado. E tem essa questão, a gente já está arrumando para o final, viu, gente, da nossa live, da nossa discussão aqui, falando sobre isso, né? Sobre essa possibilidade do 2 de julho ser data nacional. Luciana já deu o veredito dela, mas ela pode até falar mais sobre isso. E sobre isso que você falou, Chico, pegando um gancho aí, o 2 de julho, ele foi a guerra, tudo aconteceu nessa região do Recôncavo. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande de saber a ligação dessa data com o resto da Bahia, porque a Bahia é um estado gigantesco, né? Eu fico imaginando como é que isso funciona em Teixeira de Freitas, em Juazeiro, Carreiras, Vitória da Conquista, lugares bem distantes, né? Como isso se dá, né? Se essa escola de Salvador, escola de Salvador, gente, não estou falando 2 de julho. Você tem uma escola ali da Liberdade que não fala 2 de julho, na porta da festa. Como aqui isso é registrado em Irecê, em Luiz Eduardo Magalhães, em Remanso, em Luiz Guanambi, Eduardo em Porto Magalhães, Seguro? minhas Eu dúvidas acho como vai Nem se ser. fala, né? Nem se fala. Mas eu até falando de cidades assim como Valência e Ilhéus, que tem uma proximidade cultural, eu não sei como isso é explorado lá. Então fica difícil ter uma conexão da data com o próprio Estado, né? Fica Eu acho que. Desculpa, Carlos. Não, pode falar. Não, Luciano, tá, que é isso? Eu acho que um caminho, embora o locus histórico da Batalha de 2 de Julho tenha sido Salvador e o Recôncavo, quer dizer, Salvador é Recôncavo, né? Salvador e o Recôncavo, eu acho que do ponto de vista dessa identidade baiana, do orgulho de ser baiano, né? Eu vou chamar aqui de um patriotismo local, elementos identitários de outras regiões da Bahia entraram no 2 de julho. Então, quando a gente fala assim, a importância de povos negros e indígenas, a gente vai ver os povos indígenas do sul da Bahia desfilando em Salvador. Então, no sentido de ser uma festa popular, os vaqueiros, né, também desfilam. Desfilaram no ano passado, eu acho que não todo ano, mas no ano passado, o vaqueiro, esse baiano do sertão, foi incorporado ao desfile. E é importante dizer que as elites locais também mobilizam a data, sobretudo em anos de eleição. Então, fora do Recôncavo, eu nunca vi um desfile de 2 de julho, mas eu imagino que nessas outras cidades mais distantes, se não como acontece em Salvador e no Recôncavo, sobretudo em Salvador, essa nuance popular de resistência apropriada pelos movimentos sociais, com várias identidades aí nacionais fazendo parte, com visibilidade, como os indígenas, os vaqueiros, as mulheres negras, né? Os povos negros. Mas eu acho que, mesmo que ganhando outras nuances, no 2 de julho deve ter desfile no sertão, no sul também. Mesmo que não seja dessa característica de resistência popular, mas de outras formas. Devem acontecer apropriações também. Aqui estou supondo, né? Eu não conheço. Eu nunca passei, por exemplo, um 2 de julho em Irecê para ver. Mas eu imagino que essa coisa, essa identidade sertaneja ou indígena deve ter um lugar nessa comemoração do 2 de julho em outras regiões da Bahia. Luciano, você tem razão. Eu já vi vaqueiros e indígenas lá no desfile, sim. Como você falou, não sei se é contínuo, né? Mas realmente tem. Agora, eu não sei como. Eu tenho essa curiosidade de saber como é nessa cidade, né?
Se até o feriado é respeitado, que eu nem sei. E se há um deslocamento de escolas desses municípios mais distantes para desfilar aqui, eu não sei. Como você falou aí, acho que tem desfile em outras cidades, sim, né? É, tem duas coisas aqui, né? Dois fatos aqui que eu acho que é preciso dar uma importância maior à festa lá no Pirajá, que no Pirajá tem o desfile da tocha, né? Que sai de Cachoeira, passa São Francisco do Conde, pela BR chega até Pirajá para acender a pira, né? Lá em Pirajá. Acho que essa festa de Pirajá devia ter o bairro de Pirajá devia ter mais atenção nisso, né? Porque houve uma batalha lá, né? Essa história do Corneteiro Lopes, tão famosa, foi lá. E não há, né? Eu sei que tem uma festa lá que eu fiz um trabalho na cidade e o pessoal tem uma festa lá que chama Festa de Labatu, que é tipo uma micareta, né? Tinha trio elétrico, não sei se tem, com bloco Eu morei um e tempo tal, lá, mas tinha mesmo. Quando é eu era isso. adolescente, bem Eu lembrado. não sei se ainda existe, viu, Chico? Não sei se existe, mas é, 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 é um local que deveria ter uma importância maior. Outra curiosidade é que o Menino do Senhor do Bonfim tem a ver com o Júlio, né? Mas se passa muito, às vezes a gente se passa, mas a letra do hino fala: Glória a ti nesse dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste a vitória. Ou seja, foi composto em 1923, se eu não me engano, Adroaldo Ribeiro Costa, né? E apresentado. Então, o hino sobre o Bonfim tem a ver tem uma ligação com o 2 de julho, né? É fortíssimo essa data, e aí que vamos rumar para o finalzão mesmo, que esse norte do nosso debate aí, será que o 2 de julho vai ser uma data nacional? Olha só, em termos de informação, acho que ganhou muito destaque, né? O 2 de julho, Lília Schwartz tem falado muito, inclusive tem uma batalha lá no Piauí, que é a Batalha do Genipapo, que também é uma data de independência do Piauí, né? Do Piauí das tropas portuguesas, mas eu não sei muitos detalhes. Mas o 2 de julho, acho que ganhou muito destaque nacional quando nas eleições de 2022, né? Que todos os candidatos a presidente naquele ano estavam aqui no 2 de julho, né? Ciro, Simone Tebet, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não estava na festa, fez uma motociata, mas estava aqui na data. Então ganhou um destaque nacional. Agora, informação passa, né? Essa que é a questão, né? Informação passa. E aí eu não sei se realmente. Esse ano eu vi uma reportagem no Jornal da Metrópole que falava que o 2 de julho passou batido na imprensa nacional. E tem essa questão, né? Se não é retratado nacionalmente, assim, pela imprensa, como é que vai ser retratado? Se não é retratado nos colégios da Bahia, de Salvador, como é que isso vai ser debatido nos colégios do Brasil? Agora tem aquele fato, aquela esperança, que é o seguinte também, né? No, no dia 20 de novembro a gente discutia, né? Rapaz, 20 de novembro é feriado em São Paulo, no Rio de Janeiro, e não é feriado na Bahia, como é que pode o dia da consciência negra? E eu respondia, rapaz, se o feriado de Zumbi dos Palmares, do dia da consciência negra, for feriado, o pessoal não se mobiliza. Eu falava, o pessoal vai para a praia beber cachaça e não vai se importar com a data, e uma data de mobilização importante. E não é que Lula sancionou a data, é não a partir desse ano, né? O Dia da Consciência Negra. Então, se o Dia da Consciência Negra, que eu nem esperava que fosse um feriado nacional um dia, foi reconhecido, né? Maria Filipa tardiamente foi reconhecida, mudaram o nome da Praça Cairu para Praça Maria Filipa, importantíssimo isso. Mas realmente eu não sei ainda se vai ter esse alcance todo, não. E aí eu vou passar para você, Chico. O que você acha disso? Eu acho que não. Acho que está muito distante. Não tem conhecimento, né? E eu penso assim, você falou de uma coisa, a questão do feriado, né? É um sistema tão cruel, porque as pessoas
se cansam tanto, se esgotam para ir aos seus trabalhos, para pegar ônibus, para passar horas em um trânsito, passar horas no metrô, ônibus lotado, enfim, e chegar no trabalho, aquelas condições muito delicadas, muito ruins, muitas vezes insalubres, com chefes extremamente horrendos. E as pessoas querem, exatamente no dia do feriado, elas querem a cerveja, elas querem a praia, elas querem relaxar. E esse é um ponto que eu acho que a gente, enquanto Brasil, nem falo só daqui, a gente está muito longe, que é esse patriotismo, é esse brio de querer ir, de estar presente. Não, eu vou quando eu vou na época das eleições. Por quê? Porque me pagaram para fazer campanha no dia do 2 de julho. Aí eu vou, quando é ano das eleições, ou quando é um momento específico, eu vou, mas para isso eu não vou, porque aquilo não faz sentido para mim. Então, acho que está muito distante, porque nossos feriados ligados às datas cívicas, eles, além de terem sido extremamente manipulados, esvaziados com todo o processo do militarismo, enfim, tem uma questão de brasileiros, nós brasileiros, não termos esse patriotismo, essa paixão. Acho que nos últimos anos a coisa vem sendo mexida, a coisa vem ganhando um outro sentido, mas ainda está muito longe. E daí para pensar, um movimento daqui, como a Luciana falou no início, do Nordeste, negro, com que as pessoas vão sempre dizer, é festa. Eles gostam de dia, eles gostam para fazer festa lá. Todo mundo está fazendo festa, está bebendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Para chegar a ter essa visibilidade, acho que seria muito difícil. Aí teria que ser uma coisa, na minha visão, que teria que vir começar a nascer lá de cima, da própria presidência, do próprio Senado, dos próprios deputados, de irem implantando isso. Só que nós não temos isso, não temos, esses nossos políticos, eles não têm esse tipo de conhecimento nem interesse. Então, para mim, eu acho que, infelizmente, está longe. Agora, o bom é que aqui a coisa está ganhando uma proporção cada vez mais forte. E isso é bonito. E isso vale a pena. Talvez daqui saia, né, de repente. Quer falar mais sobre isso aí, Luciana? Ou você já deu seu veredito? Eu acho que eu volto a dizer, eu concordo com o Chico, no sentido de que a data segue firme e forte aqui. Existem alguns pontos de enfraquecimento, né? Por exemplo, a gente pode perceber que hoje há uma menor quantidade de escolas que desfilam, né? A participação dos movimentos sociais reduziu, porque é difícil colocar a gente na rua, mas isso reflete muito o país que a gente está vivendo, né, em geral. Os movimentos sociais estão enfraquecidos, as escolas públicas continuam enfraquecidas no sentido da verba, né? Existem hoje tendências, né, como, por exemplo, o fundamentalismo religioso, que não incentiva uma renovação da presença de pessoas, de novos cidadãos e cidadãs nas ruas comemorando o 2 de julho. Aqui eu estou falando dessa juventude da escola pública, que é desencorajada a estar, às vezes até por professores e professoras, né, que ignorem a data. Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente tem um lugar importante no 2 de julho, dos setores progressistas, nos setores de esquerda, nas pessoas que sabem a importância dos povos indígenas, dos movimentos negros, dos movimentos de classe, né, nas categorias de trabalhadores e trabalhadoras estarem ali, dos meninos e meninas queer que estão desfilando, né? E aí eu quero destacar o trabalho, a pesquisa do professor Vinícius Zacarias sobre as balizas. Então, há esse povo que importa também. O 2 de julho é reconhecido e está na rua. Amanhã é feriado em São Paulo. É Revolução Constitucionalista. Para nós não significa nada também. Né? Então, vocês ficam cá com o feriado de vocês e nós ficamos com o nosso. Eu acho, então, assim, a quem interessa, o 2 de julho segue vivo. Seria o ideal que o 2 de julho fosse ensinado em todas as escolas nacionais. Ano passado isso foi feito com o bicentenário da independência.
Mas, por exemplo, se eu faço algum trabalho com pessoas que estão fora do país, do estado, né? Vamos marcar uma reunião 2 de julho. Eu digo, olha, gente, 2 de julho eu não trabalho, Independência da Bahia, eu estou na Bahia feriado. Sabe? Então, feriado de quê, Independência da Bahia? Então, eu não sei. Então, eu acho que assim a gente vai ganhando o nosso espaço. E a quem interessa, o 2 de julho segue firme e forte. O que a gente não pode deixar morrer entre nós. É isso, a Luciana dando um recado final. Acho que só será uma data nacional mesmo, 2 de julho, quando a gente criar um movimento separatista e se separar do Brasil, né? Aí vai ser uma data nacional que a gente vai ser um país. Bom, gente, estamos encerrando aqui a nossa discussão, agradecendo demais a presença da Luciana Brito. Muito obrigado, Luciana, por sua presença aqui no nosso humilde espaço. Obrigada a vocês pelo convite. Quero citar mais gente. A gente fica, né, com o compromisso de citar as colegas e os colegas que pesquisam 2 de julho, professor Sérgio Guerra, professor Vinícius Zacarias, que eu já falei, professora Vlamira Albuquerque, professora Patrícia Santos, que pesquisa ali os fortes de Itaparica, um pesquisador canadense, Henry Cray, que pesquisa os batalhões, né? E o nosso saudoso professor Biratã Castro. Tem mais gente, Marlon Marcos, que pesquisa o papel dos caboclos, né? A representação e importância no 2 de julho. Então, material nós temos, para quem quer aprofundar mais, material feito com trabalho científico, com pesquisa, de forma muito honesta e que está sendo produzido nas universidades públicas e aí divulgado nos livros didáticos. Então, é importante citar. E obrigada. Então, obrigado a você. Então, pegue essa referência da professora Luciana Brito. Chico, muito obrigado aí também Obrigado, por gente. Obrigado, participar Luciana. comigo Obrigado, desse Carlos. debate aí. E ressaltando, gente, visite o www.soteroprosa.com, leia nossos artigos lá. Você está vendo, se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, nos siga e assista nossos vídeos anteriores, vem mais aí pela frente. Se você estiver no Spotify, também escute nossos debates lá, em áudio. E ficamos por aqui, gente. Até a próxima.